A gente muda de assunto, volta a falar de violência. A polícia deve ouvir hoje, gente, atenção, os policiais que liberaram os dois jovens envolvidos no acidente que terminou com a morte de um motorista de aplicativo. Veja só, aqui é a imagem de câmera de segurança que mostra a batida. Uma pancada forte porque é um carro em alta velocidade, na contramão e que atinge um carro de aplicativo. O motorista do carro de aplicativo estava voltando para casa. Nesse acidente, ele foi levado para o hospital, não resistiu e morreu. Agora, houve uma reviravolta nesse caso e o Marcelo Bittencourt vai ajudar a gente a contar essa história. Num primeiro momento, um acidente de trânsito, foi o que a polícia imaginou. O homem que desceu se apresentou como motorista. Aparentemente, né, Bita, estava bem. Não fizeram nem o teste do bafômetro. Só que novas informações foram surgindo e a história mudou completamente, meu amigo. Exatamente, Darlison. O que aconteceu? É um acidente ali, um carro em alta velocidade, de acordo com testemunhas, ali em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E aí, o que acontece? Câmeras de segurança gravaram o exato momento em que no carro do aplicativo estava o seu Edinaldo. Voltava para casa. No outro carro, 4 pessoas, 2 casais. Só que a câmera gravou e a polícia teve acesso à saída dessas pessoas do veículo que foi envolvido no acidente. No boletim de ocorrência, estava escrito que o Felipe Gambetta, 21 anos, estaria ao volante, ok? E o amigo estava ao lado e as 2 garotas atrás. Só que nas imagens, a polícia descobriu que não. Quem estaria dirigindo não era o Felipe, mas o amigo dele, o Gustavo Moreira. Ou seja, eles mentiram para a polícia. Em depoimento ontem, esses amigos, o Felipe, o Gustavo e as 2 moças foram ouvidas e o Gustavo disse o seguinte, que ele não tem habilitação, o carro era do pai, por isso ele trocou ali de lugar com o amigo. Ou seja, fraude processual, o boletim de ocorrência já muda. Infelizmente o seu Edinaldo, ele acabou morrendo neste acidente, né? E a polícia agora, hoje, quer ouvir os policiais militares do porquê não foi feito o teste de bafômetro ali. Num primeiro momento, os policiais falaram que não foi feito porque o Felipe não apresentava nenhuma alteração visualmente, mas não foi feito o exame de bafômetro. Nós conversamos com o filho da vítima, que deu detalhes sobre esse terrível caso. Acompanhe comigo. Tem que conviver com isso, infelizmente, devido à imprudência desses jovens, onde foi confirmado agora, né, que eles estavam em um bar no momento, horas antes, minutos antes do acidente, e ainda com esse agravante onde o Gustavo, ele não tinha uma habilitação. Uma das pessoas que deporam, nós já temos algumas informações desse depoimento, onde consta que ela já viu eles várias vezes dirigindo mesmo sem habilitação. Então, ele já causava esse risco à sociedade e ainda teve esse risco adicional onde ele bebeu para conduzir esse veículo, onde acabou causando esse acidente contra a vida do meu pai. Que eles sejam levados à justiça, que eles sejam responsabilizados pelo crime que eles cometeram. Então, estamos atrás da justiça, estamos lutando para que ela seja feita. Não houve um simples acidente. A partir do momento inicial que ele tentou aquela ultrapassagem, ele já estava cometendo um crime, ele já colocou a vida de uma pessoa em risco, causando o assassinato do meu pai. E agora nós temos essa certeza agravante, onde ele estava bebendo antes de fazer esse acidente. Até quando, né? Até quando nós vamos ver imprudência resultando na morte de pessoas inocentes? O sujeito sai do bar, deve ter enchido a cara. Eu digo deve porque, infelizmente, através do bafômetro não vão poder mais comprovar. Por quê? Porque o sujeito simplesmente, depois de ter assassinado esse trabalhador, pai de família que voltava para casa, entregou a condução para uma outra pessoa, né? E disse que não era ela que estava dirigindo. Como a Dani levantou essa hipótese num outro acidente de trânsito, e aí eu fico me perguntando, né? Como que a pessoa, Dani, consegue chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e pensar, eu matei um trabalhador e ainda mentir para os policiais dizendo que não era eu que estava dirigindo.
Eu não sei, Derson. Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano. E, infelizmente, toda semana a gente traz um caso idêntico, né? É muito parecido um com o outro, exatamente de imprudência, falta de responsabilidade, empatia e respeito com a vida do próximo. E falta de responsabilidade para assumir os erros, né? Se a pessoa assumiu o risco de beber e dirigir sabendo que poderia se envolver num acidente grave e matar uma pessoa, fez isso, que assuma os erros, né? E que assuma as consequências dos seus atos. Mas não. No caso lá do Fernando Sastre, foi liberado também sem fazer o teste do bafômetro. Nesse caso aí, o cara passou a condução para um outro sem fazer o teste do bafômetro. No caso do Rio de Janeiro, o motorista que atropelou com 5 Fugiu pessoas, jogaram o corpo na rua como se fosse um pedaço de papel. E até agora não foi encontrado. Desaparecido, mas a defesa dele aparece dizendo que não, na verdade ele não ficou no local porque ele ficou com medo de ser linchado. O outro lá na região de Alphaville estava fazendo racha em carros de alta velocidade, aí disse que não tinha nada a ver. Ou seja, todo mundo depois inventa uma desculpa para enganar a justiça. E nós estamos cansados. E na outra ponta, sabe quem é que sofre? É quem fica, igual foi o filho do seu Edinaldo aí nesse depoimento muito triste, cobrando por justiça. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.